Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 26º vídeo da cronologia dos X-Men, a origem do Homem de Gelo. Como foi dito no vídeo anterior, o Bob Drake, nessa época, estava namorando com o Judy Harman em 1963, estando com 13 anos, em plena histeria mutante. Os mutantes nessa época eram hostilizados pela ignorância e pelo medo das pessoas. E esses acontecimentos estão ocorrendo justamente no surgimento dos mutantes e da histeria coletiva, né, que ocorria. Esse tipo de acontecimento fazia com que muitos jovens também, jovens delinquentes, se manifestassem, se unissem, né, para poder impor as suas vontades, né? Grupos de covardes, de delinquentes que gostavam de se opor à sociedade e tudo que era mais comum, né? Isso inclusive existe hoje em dia também. Esses grupos de jovens, eles geralmente hostilizavam inclusive os nerds, né? Isso nessa época e atualmente. Uma dessas turmas era a do Rock Beasley, o cabeça de um desses grupos de adolescentes maldosos, né? O Bob Drake, ele procurava ter uma vida normal. A partir do momento que ele descobriu sua natureza mutante, ele, com a orientação dos pais e o esforço dele mesmo, ele procurou ocultar e estava até tendo um sucesso, né, em esconder a sua natureza mutante. Ele aprendeu aos poucos a controlar um pouco seus poderes e estava tentando levar uma vida normal, né, namorando com a Judy. O casal, eles executavam atividades de casal, de namorado, né? Eles iam a lanchonetes, a barzinhos, a cinema. E em uma ocasião em que o Bob estava voltando inclusive de uma sessão de cinema, né, levando ela de volta para a casa dela, eles deram o azar, o casal deu o azar de encontrar com a turma do Rock Beasley, né? A turma dos delinquentes. E o pior de tudo, como se não bastasse, eles estavam todos alcoolizados. Assim que eles viram o casal, a comando, né, do Rock, ele e mais 3 amigos, eles seguraram, né, foram ao encontro do casal, seguraram o Bob e o Rock estava tentando se aproveitar da menina, né? Forçosamente. Ele agarrou a menina, estava tentando beijar ela e forçar ela, né, a fazer o que ele quisesse ali, né? O moleque safado, desgraçado, estava tentando violentar a menina até, né? Porque eles não tinham limites mesmo, né? E o que aconteceu nessa circunstância? O Bob, ao ver aquilo, ao se deparar com aquela situação, ele que até durante muito tempo tinha conseguido conter os seus poderes, ele se viu num beco sem saída, né? Ele evidentemente que não iria deixar com que fizessem mal a namorada dele, né? E ele só tinha uma saída, como estava em desvantagem, né? Porque os covardes e covardes são assim, tinham 3 segurando ele, ele manifesta seu poder, congelando as mãos dos garotos que estavam segurando ele, né? Literalmente ele congelou as mãos deles, eles se assustaram, né? Se aterrorizaram e correram, né? com aquele ato. Imediatamente ele também projetou, ele disparou uma rajada de frio intenso, né? que criou um bloco de gelo literalmente em volta do Rock Beasley, né, confinando ele. E aí aconteceu o inesperado, né? Ele salvou a namorada, né, que ele amava muito, porém, ao presenciar a manifestação do poder mutante do Bob, a Judy entrou em pânico, né? Ela ficou aterrorizada com tudo aquilo, né? Ela sabia, né, a sociedade estava vivendo o surgimento dos mutantes, e o que aconteceu? Ela viu tudo aquilo e pensou, não, eu não quero isso para mim, não quero, você é um monstro, né, uma aberração,
eu não quero mais namorar com você, não quero mais nada com você, né? O Bob ficou em choque, né? Correu chorando, né? Dizendo que ele era uma aberração, um monstro, ela não queria mais ter um contato com ele. Ele ficou arrasado, né? Porque era o primeiro amor adolescente, ele realmente gostava muito dela, né? Ele ficou até, chateado com tudo aquilo, né? Desesperado até, porque afinal de contas ele tinha, com muito custo, conseguido até então esconder o poder dele. Ele não queria que ela soubesse, porque ele sabia o que acontecia, né? Que as pessoas não aceitavam de fato os mutantes, os pais dele já tinham deixado isso claro para ele. Ele correu para a casa dele, né? Chegou em casa, ele já deixou claro para os pais, ele falou, me desculpem, eu fiz merda, né? E vai dar merda, porque ele explicou que o que aconteceu, que ele não podia, né, ter deixado de fazer o que ele fez. Os pais dele lamentaram muito e tentaram, bom, agora vamos ver o que vamos fazer, vamos sair daqui, vamos, né, tentar fugir com o Bob, mas acabou não dando tempo, né? Mesmo porque os jovens que sofreram, né, a manifestação, que apesar de serem moleques delinquentes, né, os pais não querem saber, mesmo porque os pais de garotos assim não são muito diferentes deles, eles são um retrato do que os pais deles são, né, muitas vezes agressivos e tudo mais. E um grupo de pessoas ali da localidade foi literalmente para a casa dos Drake, atrás do garoto, né, com a intenção de linchar ele, enfim. Aí reuniu aquele grupo de pessoas de ignorantes, né, e foram lá para fazer mal com as próprias mãos, né, fazer a justiça que eles acreditavam ser justiça com as próprias mãos. O Bob, quando presenciou aquilo, evidentemente que ele tentou defender a família dele, né, manifestou aí, as pessoas viram mesmo que ele era um mutante, ele se tentou da melhor maneira possível, né, tentar proteger os pais dele, mas acabou que não foi nem necessário, que a polícia acabou chegando em seguida. A polícia chegou, ela dispersou aquela multidão, né, aquela comoção agressiva, né. Os policiais, ao notarem o que estava acontecendo, né, ficaram sabendo e tudo mais, pegaram o garoto de 13 anos, mesmo porque a polícia, a sociedade não sabia lidar com a atividade mutante, com os acontecimentos relacionados aos mutantes, e levaram o garoto sob custódia. O Bob não reagiu. Por quê? Porque o mundo dele naquele momento já havia acabado, né? Já havia desabado. Ele perdeu a namorada, né, já mudou a vida dele, né? Amor de adolescente, o primeiro amor é uma coisa dolorosa, sofrida. Tudo para ele que ele tinha feito até então, né? Ele não gostava da natureza mutante dele, ele tentava esconder isso, porque ele sabia que não seria bem recebido, né? Acolhido pela sociedade. Estava com medo também do que poderia acontecer com os pais dele, então ele queria mais que a justiça o levasse e o condenasse, fizesse qualquer coisa que seja com ele, né? Mas ele, né? Enfim, a polícia até, de repente, até acabou salvando a vida dele e dos pais dele, né? Mesmo que sem querer acabou por, a princípio, né, salvar a situação ali. Enfim, essa informação chegou ao conhecimento do Xavier, que provavelmente também já conhecia a existência do Bob Drake, porque ele tinha o Ciberno, né, ele tinha os arquivos do FBI e tudo mais. Mas, enfim, não era uma reação que de repentemente o Xavier pensasse em colocá-lo como um próximo da lista, mas foram os fatos que ocorreram e o Xavier enviou o Cíclope para poder resgatar o Bob, mesmo porque ele sabia que jamais um mutante seria julgado, teria um julgamento justo. Isso está claro que o Xavier ele sabia de tudo que já estava acontecendo e ele pediu para o seu primeiro X-Men tirar o Bob lá da cadeia e enviou o Cíclope. Nesse meio tempo ele entrou em contato com o agente Duncan. O agente Duncan foi até ele, né? Isso depois que o Cíclope já tinha ido atrás do Bob,
o Xavier conversou com ele que eles teriam que ir ali para a cidade, né, onde estava a família do Bob, para entrar em contato com ele para resolver o problema. Nesse meio tempo, quando eles já estavam juntos no carro, né, com a gente do estava levando o Xavier, ele comunicou ao Xavier que o governo americano, né, que o FBI, que é do governo americano, evidentemente, mas que era o único órgão que estava mais próximo do problema mutante, resolvendo, tentando criar meios para lidar com a situação dos mutantes, ele deixou claro para o Xavier, a pedido do Xavier, que o governo americano, e o governo americano aceitou que a escola Xavier fosse reconhecida como uma instituição de ensino. Para muita gente que não sabe, e isso está documentado nos quadrinhos, a escola Xavier é reconhecida pelo governo americano como uma instituição de ensino. Eles conseguiram esse aval do governo em função do FBI, né, e do agente Duncan, é lógico, né, porque ele era a ponte, né, que o Xavier tinha com o governo, com o órgão de inteligência do governo americano, para esse assunto que estava começando a ocorrer, esse problema com relação aos mutantes e o surgimento dos mutantes. Voltando ao Cíclope. O Cíclope chega na delegacia, né, ele analisa a estrutura do prédio, utiliza a sua rajada óptica e derruba a lateral da cela do Bob. Ele entra ali, né, e o Bob se assusta, né, com aquilo tudo, e o Cíclope fala para ele que ele tinha sido enviado para resgatá-lo, que ele teria, vamos sair daqui porque eu fui enviado por uma pessoa que quer ajudar você, né, e a gente precisa sair daqui. O Bob não estava muito interessado, mesmo porque, imagina só, aparece um cara, né, fantasiado, né, dizendo que foi ali para auxiliá-lo, e o que ele não queria era mais problemas. O Bob queria, ele acreditava, né, e esperava que tivesse de repente um julgamento, né, que ele precisava ser julgado, que ele não queria mais ficar se escondendo e tudo mais. Ele até acreditava que o julgamento seria justo, não um menino de 13 anos, né? Mas o Cíclope já sabia que isso não iria acontecer, havia sido instruído e falou, eu não tenho tempo para ficar perdendo com você, nós vamos sair daqui agora e acabou. E os dois, o Bob falou que não ia sair de forma alguma, né? Os dois acabaram entrando num confronto, né? O Bob tentou congelar o Cíclope, né? Ele envolveu o Cíclope no mesmo bloco de gelo que ele fez com o Rock Bessler, só que o Cíclope ele tinha o dom dele, né? Assim que no segundo em que ele foi envolvido, ele já disparou uma rajada óptica que, né, desintegrou praticamente, né? Ele desestruturou aquela estrutura, aquele invólucro de gelo. Os dois tiveram um princípio de confronto, só que nesse meio tempo o Xavier chegou. Na revista de 68, né, eles acabam tendo uma luta. Mas eu acredito que a coerência dos roteiristas, né, que fizeram a origem dele mais atualizada, e nos filmes do Átomo também não existe um conflito, eles tiveram a coerência de fazer com que o Bob, o garoto de 13 anos, não entrasse em confronto direto com o Cíclope. Mesmo porque, assim, o Cíclope não é só pelo fato de ele ser mais velho que ele, né? Mas o Cíclope já tinha iniciado seu treinamento, né? Ele já havia iniciado, não fazia tanto tempo assim, mas evidentemente que sem treinamento nenhum, apesar de conseguir um certo controle sobre o seu dom, né, de controlar o gelo, o Bob não teria nenhuma chance de vencê-lo num confronto direto, né? Isso na origem dele, que foi publicado no final dos anos 60, eles até lutam durante um tempo, mas como não tem coerência isso, né? Eu acredito também, eu não acredito que tenha, e que os roteiristas atualmente viram que não havia essa possibilidade, acabaram por não colocar dessa maneira. Eles iniciam um confronto, não, mas logo o Xavier aparece e interrompe o confronto deles aí. Aí o que acontece? Eles são conduzidos até a casa dos Drake, do Bob Drake.
E aí, o que acontece? O Xavier, ele fala para os pais do Bob que caso eles queiram, né, eles liberem o filho, ele vai ter um santuário, um local de proteção, né, onde ele pode terminar os estudos dele sem que ninguém interrompa ou agrida o garoto. Ele não vai correr mais risco nenhum, de nenhuma forma, né, nem pelo governo nem nada. E os pais do Bob, eles aceitam isso. Só que tem mais uma coisa que é original da origem dele, né, nas revistas originais do final de 68, dos anos 60, em que o Xavier, ele pergunta para o Bob, né, ele pergunta para o Bob se ele acha melhor que ele induza nas mentes dos pais dele, que ele crie uma informação, né, uma nova informação, que poupe os pais dele de preocupações, né, de tudo isso que aconteceu. O Xavier, nessa história, ele pega um grupo de pessoas que conheciam a natureza mutante da localidade ali, da onde Bob morava, e ele remove as informações da natureza mutante do Bob, né? O que eu até acredito que seja mais coerente, porque aí iria preservar a identidade secreta dele, né? Inclusive também iria poupar os pais dele de sofrerem com a natureza mutante dele e as coisas que iriam, as complicações que iriam trazer, né? aquela realidade. O Bob da revista, nessa publicação, ele aceita. E o Xavier, ele, né, dá uma bica na ética, né? Coisa que não vai ser a primeira nem a última vez que o Xavier vai fazer. Por um lado, eu até entendo porque o que estava acontecendo com os mutantes na época era uma coisa que ninguém tinha controle, e o governo muito menos, era uma caça às bruxas, como foi feito com os negros, que a gente até comentou isso, né? E o Xavier fez o que era necessário, né? Dentro-se a ética, mesmo porque ele precisava recrutar os X-Men para poder enfrentar mutantes perversos. E só ele podia fazer isso com os recursos que ele tinha, ninguém mais. E é o que ele faz. Ele apaga as informações que os pais do Bob tinham a respeito de sua natureza mutante. Ele só se lembraria de que o filho foi estudar numa instituição com uma estrutura muito melhor e que ele teria segurança e tudo mais, né? Bom, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa a respeito do Bob Drake, que foi recrutado pelo Xavier. É isso aí. Bom, para fechar é só isso. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com o estúdio, né? Não deixe de acessar nosso site, vejam o vídeo, dá um like aí que o vídeo é legal, caso vocês gostem. E até o próximo vídeo. Um abraço.